Olá pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Na aula passada eu dei um desafio, ler o livro de Provérbios. Então, vocês começaram a leitura? O livro de Provérbios ele nos dá muitos ensinamentos, muitos conselhos sobre a vida. E quando você começa a ler, você vai perceber que algumas palavras se repetem, algumas como insensato, justo, íntegro, são palavras que aparecem várias vezes. Na aula de hoje eu pensei em trabalhar o conceito, a ideia de integridade. E eu convido você a me acompanhar nessa reflexão. Para a gente começar a conversar, é interessante a gente ir lá no dicionário, caminho básico, e ver o que significa essa palavra. Integridade significa estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. O outro significado é caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade, retidão. Na Bíblia, a palavra íntegro também é usada para traduzir perfeito. Então é a mesma palavra, ora ela é traduzida como íntegro, ora é traduzido como perfeito. A gente encontra lá em Gênesis 1, Deus falando para Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. O que quer dizer isso dentro desse contexto? A pessoa íntegra, ela não é dividida, ela é inteira. Ela não tem duas caras, ela não tem um comportamento em casa e outro no trabalho. Ela é uma pessoa honesta com ela mesma o tempo todo. Nós encontramos na Bíblia uma pessoa que poderia a gente dizer que é um exemplo de integridade, que é José do Egito. Ele foi o administrador na casa de Potifar, como a gente sabe, e ele foi íntegro, não roubou, não fez caixa dois, muito pelo contrário, a administração dele até rendeu mais os recursos do Potifar. No entanto, ele passou por aquela tentação que nós conhecemos, não é? Ele teve que fugir da mulher de Potifar. E nem sempre a gente é recompensado por fazer a coisa certa. No caso de José, ele foi até preso por ter fugido dessa situação. Mas ele não ficou assim. Em outro momento, ele teve outra oportunidade e ele chegou até ser administrador no Egito. Ele ocupou um cargo de alto escalão. Então ele é um exemplo de integridade e a Bíblia diz que em tudo ele foi bem sucedido, porque foi fiel a Deus. Bem, em Provérbios 28, versículo 6, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os caminhos perversos, ainda que seja rico. Há sempre uma discussão dessa questão da integridade aqui no Brasil, porque nós temos aqui o famoso jeitinho brasileiro. E o que é esse jeitinho brasileiro? Todos nós sabemos, existem até livros escritos sobre isso. É aquela referência à lábia, à malandragem, às manobras que se faz em troca de favores. É aquele jeitinho para sempre se dar bem, para não cumprir as leis, para não cumprir as regras. E há vários livros que foram publicados sobre isso no aspecto histórico e sociológico, Nós temos dificuldade como brasileiros em seguir regras, seguir as leis. Tem sempre gente tentando furar a fila, você já deve ter visto isso no banco, em outros lugares. Gente que faz gato de luz, tem o gato net, enfim, são vários jeitinhos que se dão por aí, Dá um dinheiro para um policial, não te multar no trânsito e assim vai. São diversos exemplos que a gente tem. Então, no século XIX, lá no final,
chegaram aqui no Brasil os missionários americanos. Eu imagino que eles devem ter estranhado muito a nossa cultura, né? Tudo era diferente. Mas eles identificaram que o trabalho de evangelização no Brasil, pelo menos pelos missionários protestantes, deveria ser marcado por um comportamento ético. Então, eles insistiram em que um crente, um novo discípulo, deveria ser diferente dos outros brasileiros no aspecto de comportamento. Por isso que eles insistiram muito em não beber, não fumar, não roubar. Era a regra dos nãos, não é? Embora a gente tenha alguns questionamentos sobre o trabalho missionário, mas a gente tem que reconhecer o aspecto positivo, porque nesse início do trabalho missionário, as pessoas convertidas mudaram seu comportamento e se tornaram pessoas honestas, confiáveis, respeitáveis na sociedade. É claro que os missionários muito bem intencionados, né, mas acabaram trazendo também a cultura deles, né, a cultura americana. Mas não é um detalhe que eu quero tratar aqui nesse momento. O que eu quero dizer é que hoje nós temos protestantes históricos, neopentecostais, todos nós somos colocados aí no mesmo caldeirão e chamados de evangélicos. Infelizmente, esse conceito, essa ideia de evangélicos nem sempre é positivo. Evangélico está associado com corrupção, com escândalo sexual, com contradição entre discurso e prática. As manchetes no jornal, vez por outra, nos assustam, né? Entristecem. O mesmo deputado que é pastor, que defende os valores da família, é o mesmo deputado que gasta R$157 mil com tratamento dentário. E esse dinheiro é dinheiro público. Então, parece que estamos sempre tendo um discurso e tendo uma prática que nega esse discurso. Há pastores que sempre apoiam o governo, seja ele de esquerda ou de direita, eles estão sempre apoiando porque eles querem em troca benefícios para suas mega igrejas. É bom ressaltar que os batistas não costumam ter essa prática. Eu posso estar enganada, mas um princípio batista é a separação entre igreja e Estado. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está falando de integridade, de sermos uma pessoa, um grupo, uma igreja inteira, não dividida, que zele pela ética cristã. Precisamos sempre voltar para a palavra de Deus e viver o que aprendemos com ela para fazer diferença na sociedade. Nossos jovens, nossos adolescentes estão olhando para nós. O que eles estão vendo? Estão vendo em nós uma referência para a vida deles, um exemplo a ser seguido? Seria interessante a gente pensar nisso. Provérbios, capítulo 2, ele vai nos ensinar ainda sobre a sabedoria para viver. Então ele diz assim: pois o Senhor concede a sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Então, de onde vem a sabedoria? Do Senhor. Ele concede a sabedoria. Quem recebe essa sabedoria? Os versículos 7 e 8 diz: ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda o caminho dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Os próximos versículos diz: quais os benefícios de buscar a sabedoria? Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão,
o entendimento o protegerá. Essa é a mensagem da palavra de Deus: viver com sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não é se encher de conhecimento apenas, mas é buscar o bom senso, a sabedoria que vem de Deus. Na semana passada, vários amigos meus do Rio manifestaram uma grande alegria nas redes sociais, porque tínhamos um novo ministro da Educação, alguém muito conhecido no meio batista. No entanto, a alegria durou pouco. O referido ministro indicado, infelizmente, apresentou uma série de inconsistências incontornáveis nos seus registros acadêmicos. Teve gente que tentou minimizar, dizendo que, olha, foi só um pequeno deslize. Outros disseram que não, que era uma perseguição da imprensa. Mas a atitude do então ministro de corrigir as informações lá na plataforma do Lattes acabou por confirmar que ele havia mentido. Irmãos e amigos, eu fiquei triste e envergonhada. É como se fosse alguém da minha família, e olha que eu nem o conheço. Mas é um fato lamentável, um péssimo testemunho. Perdemos a oportunidade de influenciar, de contribuir efetivamente na educação do nosso país. Esse foi um claro exemplo de insensatez ou falta de sabedoria. Quem mente a primeira vez tem que mentir uma segunda para encobrir a primeira mentira, e assim vai virando uma bola de neve. A gente sabe disso. A pessoa que mente o tempo todo anda com medo de ser descoberto. Quem fala e vive a verdade não tem por que temer, dorme tranquilo. Provérbios 10, 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. Os protestantes históricos, como os batistas, presbiterianos, metodistas, eles investiram muito em educação. Era uma estratégia para evangelização, mas também para a transformação da sociedade, para levar para a sociedade brasileira os valores cristãos. Os colégios batistas, por exemplo, foram criados por missionários americanos que investiram nessa proposta. Vou usar aqui como um exemplo o Colégio Batista Shepherd no Rio, né? Os missionários os americanos compraram uma chácara imensa na Tijuca para a construção daquele colégio, depois veio a ter também o seminário, uma grande estrutura, né? Isso lá em 1908. A população brasileira naquela época era de muitos analfabetos, era pouca gente que tinha algum estudo. Então os missionários não tinham como pregar a palavra e ensinar a Bíblia se as pessoas não sabiam ler. Então a estratégia foi começar a investir na organização de igrejas, mas também a criação de escolas. E foi por muito tempo uma estratégia importante para a sociedade brasileira. Inclusive eu conheço pessoas aqui de Belém que saíram daqui para estudar no Shepherd lá no Rio. Sabe por quê? Porque as escolas católicas, elas não aceitavam ou tratavam mal o aluno evangélico, né? Então, os que tinham recurso mandavam seus filhos para estudar no Rio. Bom, muito tempo passou, hoje a situação é diferente. Sabemos ler, temos até um conhecimento bíblico, a cultura evangélica, né, já se tornou uma cultura gospel, todo mundo hoje fala versículo, todo mundo acha que tem um saber, mas na verdade nós não estamos impactando a nossa sociedade com a ética cristã. Segundo a pesquisa da Datafolha, a população brasileira de evangélicos é de 31%. Gente, é muita gente, são mais de 60 milhões de evangélicos.
que nós estamos fazendo na nossa sociedade? Que impacto estamos causando? Que diferença estamos fazendo no combate à corrupção, no combate à injustiça, à pobreza? O que a gente está fazendo? Ah, mas a gente tem deputados evangélicos lá, né? Nós temos políticos evangélicos, mas nós estamos cobrando esses políticos? E será que defesa esses políticos estão fazendo? É defesa para suas próprias igrejas ou para a sociedade brasileira como um todo? Enquanto houver contradições entre o nosso discurso e a nossa prática, não vamos ter crédito, autoridade para pregar a palavra e transformar a sociedade. O pastor Lourenço Stélio Rega escreveu um livro muito importante, Dando um Jeito no Jeitinho: Como Ser Ético Sem Deixar de Ser Brasileiro. É uma dica boa de leitura. Depois de discutir o chamado jeitinho brasileiro, tanto nos seus aspectos positivos quanto negativos, o pastor Lourenço ele apresenta no final do livro um chamado a todos nós para viver para a glória de Deus. Eu queria destacar o que ele diz aqui. O cristão não pode se isolar deste mundo como um alienado, ou mesmo viver como um esquizofrênico, tendo sua vida dividida em dois níveis, o espiritual e o secular. Ele deve assumir compromissada e seriamente o Evangelho como seu estilo de vida e influenciar o seu meio ambiente, ampliando e concretizando em seus atos e em suas escolhas pessoais cotidianas o próprio Evangelho. Eu tive o privilégio de, na minha vida, ter pastores e líderes muito importantes na minha formação. Foram exemplos para mim. Eu quero citar pelo menos o pastor Auricil dos Santos e o pastor Joelcio Barreto, porque na minha infância, adolescência, juventude, foram pessoas que marcaram a minha vida. Eles não eram perfeitos, mas eram íntegros, né? Eles tiveram a chance de formar uma geração, de influenciar pessoas. E eu fico pensando nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Eles estão olhando para nós agora, estão buscando uma referência, uma orientação. Que exemplo nós estamos dando? A sabedoria consiste em viver com bom senso e integridade, buscando agradar a Deus. A sabedoria anda junto com a ética e bondade. Eu quero trazer aqui de volta o pensamento do pastor Rafael Zambrotti. Ele é um escritor batista, mais ou menos da década de 70. E ele diz o seguinte: conhecimento é luz para o intelecto, mas a sabedoria é o conhecimento de Deus para a vida toda. A sabedoria é o conhecimento de Deus que ilumina a vida toda. Eu quero deixar com você esse pensamento, que o Senhor ilumine a sua vida toda, que o seu conhecimento não seja apenas cognitivo, mas é um conhecimento para a vida, orientado pelo ensinamento, pela sua comunhão com Deus. Bom, e o desafio? Para a próxima aula eu vou colocar alguns desafios para você. Primeiro, continua lendo o livro de Provérbios. Leia com lápis na mão ou com marcador no seu celular, destaque os versículos que mais te chamam a atenção. 2. Avalie você mesmo. Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa inteira? Em que situações você se sentiu dividido? Como é que você resolveu isso? 3. Você já teve situações na sua vida em que você usou o famoso jeitinho brasileiro? Como você se sentiu? 4. Muito importante esse 4. Quais os evangélicos hoje no cenário nacional que não são um bom exemplo de ética cristã? Quero ver você responder essas perguntas
provoque um debate na sua casa, converse com seus amigos, faça com que esse vídeo ele tenha uma repercussão aí na sua vida com seus familiares. Deus te abençoe e até o próximo encontro.